Antes de eu falar em que trecho da Bíblia mostra o Messias morto, né, que está aqui em Daniel 9, 25, essa profecia da morte do ungido, que aqui é o Machia, eu queria atentar para uma situação. Quando Jesus ele é tentado por Satanás, a gente não entende muito bem a forma como Satanás tentou os anjos para caírem com ele, né, nessa batalha se encontra lá em Apocalipse. Diz que o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu e que o dragão é o diabo, a antiga serpente, né, que se chama Satanás, que lá no final dos tempos será lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os seus anjos, né? Então, nas tentações que Satanás incutiu sobre Jesus, o que chama atenção é o pedido dele se prostrar aos pés dele, né? De Jesus se prostrar aos pés dele e adorá-lo como Senhor, e ele receberia reinos, ou seja, possivelmente as mesmas promessas que ele deve ter feito aos anjos para poder segui-lo. E como Satanás usa de argumentos bíblicos do Antigo Testamento, citações de Salmos, né? Ele cita passagens do Antigo Testamento descritos na Bíblia de forma descontextualizada. Ele é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. Então ele cita esses argumentos de forma descontextualizada. E possivelmente foi assim que ele conseguiu derrubar, enganar também os anjos, né, que seguiram com ele. Porque ninguém seguiria com um ser sem ter alguma razão ou lógica, né? Então a gente não sabe como foi. Quando fala aqui no texto aqui que está na tela das 70 semanas falada lá por Daniel, você vai ver essa parte aqui, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe 70 semanas e 72 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí depois dessas 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Esse dilúvio aqui eu não sei quando ocorreu. E até o fim haverá guerra e desolações são determinadas. Lá você pode perceber que Jesus vai falar, quando ele fala da destruição do templo, ele fala do abominável da iniquidade ao qual profetizou Daniel. Aqui você tem, depois de 72 semanas, será morto o ungido. Esse ungido aqui é o Machia, tá? Que é Jesus, o Messias, que os judeus não vão considerar como Jesus, tá? Mas tem um Messias aqui sendo morto, né? E por que Paulo diz que o Messias crucificado era escândalo para os judeus, né? Então, aqui você tem um Messias ungido sendo morto. Se ele veio para vencer, como é que ele vai ser morto, né? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, um outro, né, destruirá a cidade e o santuário. Isso aqui, o Tito Vespasiano, ele destruiu o povo de um príncipe, né? Ali no caso o comandante ali, o Vespasiano, destruiu o templo, né? O segundo templo, o santuário. Inclusive hoje não tem ali a casa do tesouro, aonde recolhia dízimos e ofertas, né? Não tem mais, os judeus não têm mais o templo, onde fica lá o domo da rocha, aquela cúpula dourada em Israel, onde chama-se Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaac, né? Hoje tem uma mesquita islâmica. Então você percebe que a destruição do templo ela está totalmente ligada à morte do Machia. Ou seja, o Machia só pode ter surgido no primeiro século. Por quê?
Porque o templo já foi destruído. Jesus profetizou a destruição do templo. O templo já foi destruído, ou seja, o Machia, o ungido, seria morto primeiro do que a destruição do templo. Se o templo foi destruído, significa que o Machia só pode ter vindo antes dessa destruição. Não tem como ele vir depois, né? Porque eles vão alegar que é uma destruição de um terceiro templo, sendo que nas nossas escrituras, o abominável da iniquidade, quando vai falar da destruição do templo, quando vier do abominável da iniquidade, ao qual profetizou Daniel, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus falando isso. Ai das que estiverem grávidas, que a fuga de vocês não se dê no inverno, porque será, né, tempo de angústias. Então você percebe que houve já a destruição do templo. E Jesus, ele faz o quê? Ele lembra a profecia. Quando ele está aqui, ele lembra de que está próximo àquela profecia. E 70 anos depois acontece, né? Inclusive está dentro do cenário de vida dos discípulos. Você pode perceber que está dentro. Quando Paulo vai falar sobre uma passagem semelhante, o que confunde é que Paulo usa uma palavra parecida com essa aqui, só que Paulo já está falando do Filho do Homem vindo nas nuvens. Então não pode ser o mesmo ser. Porque Paulo está falando isso no ano 50, ou seja, 20 anos depois viria o Vespasiano. Só que aqui não tem o Messias vindo nas nuvens nesse texto aqui. Então, se Jesus falou que o abominável da iniquidade, o qual profetizou Daniel, viria os da Judéia fujam para os montes, a profecia da destruição do templo está enquadrada aqui. Por quê? O ungido, depois de 72 semanas, será morto o ungido, e já não estará, ele será morto. Foi o que aconteceu, Jesus crucificado, o Machia foi crucificado, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Engraçado, né? No ano 135, foram mais desolação quando o imperador Adriano ele expulsou os judeus de Jerusalém. E depois, e o fim será num dilúvio. Isso aqui que eu não entendi. Esse dilúvio aqui eu não sei aonde vai encaixar isso na profecia. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Você vê que foi destruição do templo no ano 70, 135 judeus expulsos da Palestina, o nome foi dado Filistia, né? Foi modificado ali pelo imperador Adriano. E depois, os judeus foram espalhados pelo mundo, né? Em 45, parte desses judeus próximos à Alemanha viveram o Holocausto, só desolação. Eles só retornam para a pátria em 1918 e em 1948, 3 anos após o Holocausto, eles fundam o Estado de Israel dentro da Palestina, onde os árabes já viviam desde 638, autorizado pela Liga das Nações. Nos livros de teologia fala do decreto de Artaxerxes, registrado em Neemias 2. Depois de 72 semanas será tirado o Messias, né, o ungido, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Ao interpretar essas 72 semanas, poderia ser adicionado 7 semanas do versículo 25, resultando em um total de 79 semanas ou 483 anos. Se esses anos forem somados, a data do decreto lá do Artaxerxes, que está citado em Neemias 2, 445 a.C., e tendo-se o cálculo desses anos como um conjunto de 360 dias, o fim das 79 semanas coincide com a data da crucificação de Jesus. Tá? E várias outras interpretações desse período indicado pelas 72 semanas já surgiram, né? Uma que se refere ao Ciro como sendo o Messias, nesse versículo em que também é chamado de o ungido do Senhor, Isaías 45:1. Será tirado o Messias pode ser uma referência à crucificação de Jesus, tá? O verbo tirar, ele significa destruir ou matar.
o fato de Jesus Cristo não ter morrido para si próprio, mas para os pecados do mundo, ele dá o apoio à interpretação que relaciona o Messias ao próprio Jesus, né? O príncipe que há de vir, no caso, seria uma possível referência ao anticristo no versículo 27, tá? Porque aqui 70 semanas estão determinadas no versículo 24 ao teu povo e sobre a tua santa cidade, tá? Santa cidade. Ó. A tua santa cidade. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então você percebe aqui que existe algo relacionado a esse ungido, né? A esse Messias, que seria relacionado à expiação de iniquidade, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, tá? Selar a visão, né? Finalizar ali para ungir o santo dos santos. Então, depois vocês precisam estudar mais a fundo isso, mas entender que a destruição do templo, ela já aconteceu, isso é fato. Ela está diretamente ligada à vinda do ungido. Então, não tem como o Messias vir depois, a não ser que tivesse um terceiro templo, né, e não tivesse ocorrido as questões lá do Vespasiano ser o destruidor de tudo, né? Não tivesse acontecido nada com aquele povo. Porque todo o acontecimento com o povo judeu está dentro de profecias, desolações, e hoje em dia você tem a restauração, você tem um reino restaurado, né? Você tem uma Israel restaurada, onde as pessoas vivem, né? As pessoas traçam rotas comerciais, né? Tem tecnologia, é um país em desenvolvimento totalmente restaurado, né? Então a gente tem que atentar para isso, que a destruição do templo está relacionada diretamente ao Messias.